Então, pessoal, vamos falar agora sobre o papel dos dados no marketing digital. Antes de mais nada, é importante a gente fazer uma diferenciação entre o que é dado e informação. O dado nada mais é do que um número, um código, um conjunto de letras e caracteres que não tem significado nenhum, a não ser que você fale para que aquilo serve. Por exemplo, o seu CPF, seu RG. Se aquilo ali não for atrelado como esse é o meu CPF, que compõe um conjunto de números de determinado padrão, eu não vou saber que aquele número é o seu CPF. Podia ser seu telefone, por exemplo, que é um outro dado. A informação, o que ela geralmente traz? Um agrupamento de dados e aí então uma compreensão em cima daquilo. Então, por exemplo, se eu te colocar que homens em São Paulo acessam canais de notícia para ler notícias sobre futebol na quarta-feira à noite. Essa é uma informação onde eu agrupei dados. Dados de gênero, de horário, de localização, de uma URL específica que ele acessou. Então, o dado é diferente da informação. E é muito importante a gente saber disso porque os dados, essas informações, são a base de todo o marketing digital na internet. Como que a gente então consegue agrupar essas informações e atrelar isso ao nosso dia a dia? Pelos cookies de navegação ou pelos rastreadores que a gente usa. Você quer saber um pouco mais sobre cookies? Aqui do lado tem um videozinho nosso no nosso canal explicando o que são cookies. Mas de qualquer maneira, o que acontece? A partir do momento que eu tenho esses cookies, eu vou atrás de captar o maior número de dados possível daquele navegador naquela URL. E esses dados, eles podem ser tanto os dados de acesso, os dados identificadores e os dados enriquecedores. Os dados de acesso, então, para a gente começar. IP, rede, qual Wi-Fi que ele acessou, qual o navegador que você está usando, a máquina, propriamente dita. A partir disso, então, quando esse acesso, esse visitante, se transforma num lead, ele se identifica, então ele se torna um dado identificador. Para isso você deixou o quê? Seu nome, seu e-mail, seu CPF, seu número do cartão de crédito, são todos números identificadores. E aí então, quando eu entendo que esse visitante que se identificou, joão@gmail, num site de notícias de futebol, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa informação, que é a característica dessa página, desse conteúdo que você está lendo, por exemplo, futebol, inovação, tecnologia, startups, e eu estou anexando desse dado, essa informação sobre o site, a esse cookie. Então eu enriqueço esse dado, por isso ele é um dado enriquecedor, certo? E como que a gente faz isso então? Lembra que eu falei dos cookies? A gente tem então um cookie no seu navegador e aí a gente vai colocando as diversas camadas em cima do cookie. Então a gente tem ali homem, idade, local, interesse 1, interesse 2, interesse 3, todas essas são camadas de dados, identificadores e enriquecedores em cima desse cookie, para que a gente possa então compor a informação maior sobre aquela pessoa, sobre quem é aquele cidadão que está navegando. Isso seja para o seu celular, seja para o seu computador, você pode ter diversos perfis diferentes, mas isso é um assunto para um outro vídeo.